Oh, glória a Deus. Bora lá, povo de Deus, povo de Deus. Cortar meu cabelo. Oh, Jesus. Ronildo Pereira está ao vivo. Aquele o povo, aquele a nação brasileira. Igreja ADEV, paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão, povo de Deus? Gustavinho, paz do Senhor, meu querido. E aí, como é que foi o Natal de vocês? Foi uma benção? Paz do Senhor, meu nobre. Como é que foi o Natal aí, Gustavo? Foi uma benção? Pastor Rony, paz do Senhor Jesus. Como é que foi de Natal, meu pastor? Ó, DJP Valparaíso entrou aí. Deus abençoe. Eu tava aqui, meus irmãos, fazendo uma reflexão, tentando forjar um pensamento. Esses dias eu tava assistindo uma série de Vikings, né? Sobre os Vikings. Os Vikings, eles são comerciantes, né? Exploradores, navegadores. É como se fosse uma espécie de piratas. E os Vikings, eles povoaram a Europa, a Inglaterra, a França, a Itália, ali por meio do século XI. E no meio dessa conquista aí de território, no meio dessas guerras, eles tinham um costume, eu percebi nessa questão da série, eles tinham um costume, quando eles chegavam para lutar as suas guerras, quando eles iam de barco, eles chegavam numa ilha e queimavam os seus barcos. O intuito ali era demonstrar que ao ir para a guerra, ao lutar a guerra, eles não tinham mais como fugir daquilo ali, entrar no barco, voltar para casa, ou seja, retroceder, olhar para trás, desistir. E dentro disso eu estava aqui formulando, né, um pensamento, um raciocínio, analisando as escrituras sagradas, e eu pude perceber que nós temos algo semelhante nas escrituras. Jesus, ele disse que todo aquele que coloca a mão no arado, ele não é digno mais de olhar para trás, né? Ele não tem o direito mais de olhar para trás. E nós estamos precisando hoje de homens e de mulheres de Deus na obra do Senhor, que tenham esse pensamento, que tenham esse raciocínio. Hoje a gente observa que muitas pessoas, elas têm um ânimo dobre quando se refere à obra de Deus. Elas querem adorar, exaltar o nome de Deus quando tudo vai bem, quando as coisas estão bem em casa, quando elas estão boas de saúde. Elas querem adorar a Deus quando elas têm dinheiro no bolso de reserva, quando elas têm saúde, né? E aí elas se dispõem a fazer a obra de Deus, a estar realizando a obra de Deus. Mas quando as coisas não vão tão bem, não vão como elas querem, elas tendem a olhar para trás, a desistir. Eu me lembro ali do povo no deserto. Deus começou a conduzir eles pelo deserto e eles começaram a reclamar, começaram a murmurar, dizendo que Deus levou eles para morrer ali no deserto, sendo que no Egito tinha, né, pepino, cebola, coisas para que eles pudessem desfrutar e comer.
e ali no deserto não tinha nem sepultura para eles serem sepultados, ou seja, eles saíram, né, debaixo da mão de Deus ao enxergar as pragas, o castigo de Deus sobre o Egito, os milagres sendo realizados. Quando veio a dificuldade, eles quiseram retroceder, eles quiseram voltar para trás. E nós não podemos, né, irmãos, assumirmos uma postura covarde diante de Deus, de uma hora nós querermos servir a Deus e outra hora nós não querermos mais servir a Deus. Quando tudo está bem, eu quero servir a Deus, eu quero estar com Deus, eu quero evangelizar, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero adorar, eu quero fazer tudo. Mas quando as coisas não vão como eu planejei, aí eu quero desistir, aí eu quero parar. E eu acho que não funciona desta forma, porque Jesus está dizendo, aquele que lança a mão do arado, ele não pode mais olhar para trás. Então hoje eu quero dizer algo para a sua vida. Se você, irmão, está pensando em parar, em desistir, se você lançou a mão no arado, não olhe mais para trás. Não pare, não desista. Avance, vá em frente, porque Deus é contigo. Queime esse barco, irmão. Eu me lembro de Eliseu, quando ele foi vocacionado para ser profeta, ele estava trabalhando com as juntas de boi, ele queimou os carros do boi, ele matou os bois em sacrifício, beijou os pais e foi com o profeta Elias. O que Eliseu estava ali dizendo ao fazer isso, ao tomar essa atitude de matar os bois e queimar os carros, é de que ele jamais voltaria a arar a terra. Agora ele estava indo executar o plano, a chamada que Deus tinha na vida dele. Eu me lembro também do cego Bartimeu, que ao ser chamado por Jesus, ele imediatamente largou a sua capa e correu para os pés de Jesus. Jamais vou voltar a ser mendigo, jamais vou pedir esmola, jamais viverei na rua. Agora eu vou seguir o Mestre. Então essa deve ser a nossa maior visão a respeito do reino de Deus. É de que se nós entramos para não sair. Se nós formos para não voltar. Se nós estamos de pé para não cair. E nós devemos lutar com toda a nossa força, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, para que nós não venhamos desistir do chamado e da obra que Deus tem nas nossas vidas. Então, queime o barco. Lembre-se disso. Essa expressão queimar o barco é ir para uma guerra sem perspectiva de voltar atrás. É vencer ou vencer. Não tem outra escolha. É assim também com nós no reino de Deus. Nós entramos para vencer ou vencer. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica com esta reflexão, fica com esta mensagem. E avançar sempre, desistir jamais. Que Deus abençoe sua vida e a sua família, em nome de Jesus.